Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. A gente tem dito, tem falado, tem mostrado o intuito maior deste programa. É exatamente mostrar para a população de Barretos, da região, o que Barretos faz, o que Barretos tem, o que Barretos produz. Nós mostramos nossos polos de compras, norte, sul, leste, oeste, porque a gente precisa mesmo é que o barretense seja massageado através do seu ego para que defenda a sua cidade, defenda os seus produtos e, logicamente, incremente essa situação para que tenhamos mais investimento, mais empreendedorismo. Qualquer investimento, qualquer crescimento de qualquer cidade, qualquer empreendedor, qualquer investimento, logicamente não se faz sozinho. A gente precisa de grupos, de instituições, de parcerias. E a gente tem defendido, ao longo do tempo de associação comercial, que a parceria é a moeda do futuro. Mas o futuro já chegou, a parceria é agora. É agora que se trabalha com parceria, é agora que a parceria vai fazer valer a situação de crescimento, de investimento de cada município. Não se faz uma cidade sem parceiros, sem relacionamentos. Então, e Barretos tem tudo isso. Nós temos uma associação, que é uma instituição que é parceira das demais instituições, ou instituições técnicas, ou assistenciais ou sociais. Mas nós somos uma entidade de classe. Representa no município de Barretos o comércio, indústria, os prestadores de serviço, e o foco é ter como seus representados os lojistas. E a gente busca muito isso para que o lojista tenha consciência da sua representação e, lógico, reflita aí no consumo, no crescimento da mercancia, no crescimento dos negócios. E Barretos está em franca ascensão. Tudo isso deve-se à somatória de trabalhos de todos, parcerias, poder público, o legislativo e as instituições, inclusive o seu povo. E hoje nós vamos fazer um programa especial, mas muito especial. Nós estamos aí há quase 4 anos de programa e a gente tem levado para cada empresário, para cada membro da população, informações. A gente tem tentado cumprir a meta. Mas hoje, de fato, é um programa muito especial. Porque nós estamos com 2 pessoas que abdicaram do seu tempo, abdicaram, às vezes, da família, abdicaram, às vezes, dos negócios, para trabalhar para instituições. São voluntários, estão por ideal, por prazer, por gosto, e deram aí suas contribuições. Nós estamos fazendo um programa especial, porque nós estamos mostrando para vocês André Peroni Ângelo, empresário, tá aqui, a pessoa conhece, atual presidente da Associação Comercial, que está aí no fim do seu mandato de 4 anos. E do outro lado nós temos o Dr. Roberto Arutin, um currículo invejável que nós vamos passar a representatividade, o relacionamento do Roberto Arutin dos últimos 30 anos e vem para assumir a Associação Comercial, já é presidente do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista, e tem aí sua passagem por várias instituições, inclusive fora de Barretos, fora da região, na capital. É um programa muito especial porque nós vamos mostrar o André e o Roberto. Depois, mostrar como estão essas instituições, como está a nossa cidade, e, logicamente, o André, um relato dos seus feitos, e o Roberto com os seus novos projetos, a boa nova presidência, o que é que vem de boa nova, como vai ser os trabalhos. Boa noite, André, obrigado aí, nesse período é difícil para a gente trabalhar. Roberto, obrigado. Mas nós vamos começar por aquele que está saindo, Roberto. Obrigado pela presença dos dois, mas André, eu queria que se apresentasse para o nosso telespectador, para aqueles que nos acompanham, a trajetória do André, porque o pessoal conhece o André Darlete, e eu preciso, olha, você é formado em quê? De onde que você veio? Porque a gente sabe da tradição da família, o André Darlete, parece o americano, né? Uhum. Ele puxa o final do sobrenome com o nome. Arlete 34, com a Avenida 35, naquele pedaço da Barone, começou. E o André veio, formou em quê, faz o quê, como que está isso hoje, quem é o André hoje dentro desse contexto? É um prazer estar aqui, né, e dessa vez participando dessa
mesa redonda aqui, contando sobre como foi essa trajetória de 4 anos, a experiência adquirida, mas como você disse, começou tudo isso muito antes. Na realidade, minha mãe, quando veio para Barreto, junto com meu pai, e vendia de casa em casa e comigo no carrinho. Então, na realidade, eu comecei no comércio, vamos dizer assim, com meses de idade. Isso foi desde a primeira loja, e aí eu tomei gosto. Na época, acabando meus estudos, eu fiz processamento de dados no Soares de Oliveira. E depois, com o tempo, depois de casado, acabei fazendo o curso de Direito na FEB. Mas o comércio sempre esteve comigo, eu sempre fiz experiência morar fora, mas voltei e realmente o comércio é que me encantou, esse relacionamento com as pessoas e tudo mais. E aí começou, eu trabalhava sempre na loja, casei, eu e a Andréia aí partimos por uma trajetória com as lojas. Começamos a primeira loja Arlete Magazine, depois a Bela Moda, depois BBM. Estamos aí há 20 e poucos anos no comércio, nós dois, né? Fora o período que eu atuava com a minha mãe. Hoje a gente trabalha todo em família e a gente está aí nessa trajetória. E o comércio realmente é a grande paixão, né? Quem trabalha no comércio, ele acaba dificilmente conseguindo sair porque ele é apaixonante lidar com as pessoas e fazer o desenvolvimento. E hoje a nossa responsabilidade é muito maior por conta da quantidade de famílias que nos envolve nesse trabalho, né? E o trabalho que vai envolvendo. E trabalhar na CIB foi um prazer porque na realidade é o final, né? É a cereja do bolo, porque você consegue fazer alguma coisa pelo ramo que você escolheu trabalhar. E acho que a sensação aí é uma missão cumprida nesses 4 anos de ACIB. Nós vamos falar no decorrer do programa do Grupo Arlete. A gente sabe que você tem no centro, no shopping, sabe, tem segmentos jovem, tem festa, tem juvenil, tem infantil, mas nós vamos falar muito da cidade, muito dos investimentos da cidade. Mas agora eu quero falar com o Dr. Roberto Arutin. Para o Roberto, para o André, nós falamos 34 a 35, Vila Barone, onde começou. Casa do Algodão. A gente sabe da sua trajetória, sabe da trajetória do seu pai, da família, aquela coisa toda, e sabe que você está aí há 30 anos dentro do comércio, acompanhando isso desde a geração. Mas eu queria que passasse, porque o pessoal sempre viu o Roberto Arutin ou como advogado, ou como presidente do sindicato, ou como aquele voluntário. Eu queria que faça um pouquinho, sabe, da sua trajetória, para que possamos depois do programa cobrar algumas propostas, algumas coisas, também, como secretário de governo. Então, o seu currículo não vai gastar o programa, a gente vai para passar todo, mas só dá uns toquinhos do teu currículo. Zé Carlos Firmino, o André, pessoas que eu quero muito bem, relaciono já há muito tempo. O prazer de estar aqui, como diz no início do André, é muito importante da dedicação nossa para a sociedade de Barretos. Nós não medimos espaço, tempo para dedicar a essas entidades que geralmente somos chamados e nunca, desde que eu te conheço, vocês, dentro de lojas maçônicas e outras entidades, a palavra não nos existe. Sempre que chamado, nós somos o primeiro da fila. E falar sobre o Roberto Arutin no comércio, Zé Carlos, é muito gratificante. Eu tenho a minha passagem de início, nasci dentro do Bazar Joia, que hoje é o Cisne, quando era ali na Caixa Econômica Federal. Tinha um corredor que hoje é o escritório, ali era do seu antigo Barone, e as lojas amarelinha, a Casa do Algodão iniciou ali, junto com o tio Miguel da Casa Joia, que trouxe o papai para ser sócio dele. Inclusive são cunhados, né? Foram cunhados. E ali nasci, ali convivi, e lembro do meu período, eu tinha até uma foto que eu juntei num processo até para prova de aposentadoria, e eu numa bicicleta com um pacote. Então, desde os meus 8, 9 anos, eu entregava pacote nas ruas e lavava os banheiros e varria a loja. Então, eu trabalhava meio período. Como bem disse o André, tomei gosto e viajava muito para São Paulo e tive o privilégio de andar na 25 de março com o pessoal de terno e paletó. E a 25 de março era um luxo, né?
Hoje não é um luxo, mas ainda mantém a pujança do comércio nacional. E é uma referência nacional, né? Com certeza. Então, eu conhecia 25 de março quando eram os tecidos ingleses. E ali, pasmo que eu vou te falar, foi até bacana, quando eu fui jogar bola na Polícia Militar, eu tinha 14 anos. Eu saí do ginásio e fui jogar o futebol da várzea. E o Renato Sargento falou, mas como? Você tem só 14 anos, eu vejo você dirigindo aí para baixo, para cima. Naquela época eu já dirigia em São Paulo, a gente já era quase homem, e a responsabilidade de viajar com o pai para buscar as mercadorias, porque eu não fazia até isso, fazia até pouco tempo. Faz as compras, passa com o carro, traz as compras e já de manhãzinha já está no comércio. Isso foi até 84. Depois a Casa Algodão fez, em 69 fizemos o prédio de frente, e depois em 82 viemos ali para 27 e 29. Em 82 nós já tínhamos a visão que o comércio já ia subir a 20 ali no setor que está hoje. Então nós já tínhamos a visão disso. Mas paralelamente, saindo do comércio, eu achei que eu tinha um potencial na advocacia. E, concomitante, já estávamos dentro do sindicato desde a 2 de maio de 84. Em 89, assumi o conselho no sindicato. E, naquela oportunidade, foi aonde eu mudei totalmente um outro lado de visão da parte jurídica. Eu entrei na lista tríplice para representar os empresários na Junta de Conciliação e Julgamento, que hoje passou a vara do trabalho. E naquela oportunidade era o seu Zé Maria, o seu Tedesco, e eu já fiz parte em 89. Em 92, quando eu terminei o curso de Direito, e falo isso para todos aqueles empresários que desejam estudar, eu voltei a estudar com 35 anos e me formei com 39 anos. E com uma vivência, uma sabedoria já totalmente modificada, centralizada, e isso me fez crescer muito. E partindo disso, logo, não deixando de ter sempre um comércio, tive um comércio na oportunidade, você já era mais, onde era. Cheguei até a filmar jogos do Barretos na década de 90, tinha uma empresa de fitas, videocassete, de filmagem. Você tinha uma produtora. Quase. E eu devo isso muito ao Zé Nelson, ao Jairo Matias, né? O Jairo é um pecado, uma judiação, hoje ainda ele mexe com filmagem, mas ele já tinha uma mesa, uma ilha de edição. Lembro perfeitamente que o seu Zé dos Lavradores emprestava a Kombi dele, e na década de 90, 91, 92, nós acompanhamos o Barretos em todos os jogos. E montava-se um link. Eram 3 câmeras, então, de tudo um pouco nós fizemos. Fui funcionário do Garrincha na Retífica Vale do Rio Grande. Então, eu tive uma trajetória totalmente ligada dentro do comércio. E assim que eu terminei a faculdade e terminei com essas gravações, eu fui ocupar o cargo de juiz representante das empresas. E lá fiquei até 2001. Mas, desde 89, já como diretor da Federação do Comércio, junto com o seu Maquininha e com o Henrique Arutim, meu pai. E ali cresci dentro da federação. Hoje nós estamos no Conselho Nacional do SENAC, que isso me deixa muito orgulhoso. Está aí o SENAC hoje, sem tirar méritos dos docentes, dos gerentes que lá passam, mas a figura do conselheiro, crescemos já dos dois lados, temos condição de crescer para o fundo. Trabalhamos sempre, como você disse, para a sociedade, a população, melhores cursos para Barretos, que nós estamos qualificando pessoal. E a condição de comércio, eu cheguei até o ponto que eu completei meus 37 anos de contribuição. Hoje tenho uma aposentadoria por ter, lógico, todo mundo tem o sonho de aposentar. Tenho como patronal, apesar da firma estar aberta ainda. Ainda sonho, mas não sei quanto tempo, voltar alguma coisa com o negócio. E a participação dentro do sindicato e associação comercial me fez, em 92,
entrar no time quando o Marcelo Nigera te trouxe, tirou você do Sindicato Rural e eu vim junto com você. E André, foi maravilhoso, o Maquininha ficou muito empolgado, a turma jovem entrando junto com ele. Nós fizemos o primeiro feirão de saldos que Barretos teve em 92 em parceria com o Centro do Comércio e a Federação. Foi na época que eu me aproximei do Firmino e estamos juntos até hoje. Então a minha vinda hoje, de quem o Roberto Arutin, para chegar aqui, e esses anos todos que se passaram acompanhando sempre a presidência, sempre estando na vice-presidente, me fez feliz de aceitar o convite e esse desafio de estar com vocês mais aí um período para frente. Currículo, hein? Você viu? Bagagem. Eu vou fazer um programa só para poder apresentar teu currículo. Mas obrigado, Roberto. A gente sabia da sua história, a gente conhece, está acompanhando aí, o André conhece, mas é bom que o telespectador saiba disso. Nós vamos para um breve intervalo, viu, André? Na volta nós vamos no outro bloco, nós vamos fazer um bate-papo. Vamos falar um pouco sobre a política da cidade, sobre o crescimento da cidade, sobre eventos como o shopping, sobre os polos comerciais. Então, para mostrar para a população a ascensão disso. Pode até ter, viu, um parâmetro, olha, de 90 para cá, para a gente fazer esse trabalho para mostrar de fato essa ascensão. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Estamos encerrando 2013 e é momento de reflexão, momento de fazer um balanço, nossos acertos e erros. E 2014 seja um ano muito especial para todos os empresários, toda a classe empresarial, comercial, industrial e serviço. Que possamos ter em 2014 um ano cheio de realizações, muito sucesso. É o que desejamos nós da CIB para todas as empresas, todos os empresários, toda a população. Um ano cheio de sucesso, que possamos ser realmente campeões, não só no futebol, mas em nossas vidas. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje, programa especial, convidado especial, uma data especial, e a gente está falando sobre Barretos. O pessoal já conhecia o André, o Roberto Arutin, já tinha uma noção, foi só um espaço para poder apresentar o currículo, a carreira de cada um. Mas nós vamos entrar num bate-papo agora sobre a cidade. Todos nós sabemos que nos últimos 5 anos, 4 anos, Barretos mudou de status, mudou em virtude da economia, em eventos novos, e nós sabemos que Barretos é privilegiado. Tem cidades e municípios que não têm um ponto de referência como expoente dentro do cenário regional, estadual e nacional. Barretos é privilegiado. Barretos tem muitos expoentes. É polivalente, inclusive, nos seus expoentes. Não só uma carne do boi, da terra, da festa do peão, da capital do rodeio. Hoje, nós temos aí Capital Country, nós temos as águas termais, sabe, tudo em andamento. Nós temos Fundação Pio XII, uma referência nacional. Nós temos o Ricardo aí, referência internacional. Nós temos aí, inclusive, hoje, a gente pode dizer, Barretos hoje é uma cidade universitária. Nós temos hoje mais de 40 faculdades. Por que a gente fala faculdades? São mais de 40 cursos de graduação de curso superior, em vários centros, Unifeb, Faculdade de Barretos, ISEB, Soares, Instituto Federal, quer dizer, é um centro universitário. Mas o diferencial de tudo isso é que Barretos hoje tem um novo status. Tem um novo status e isso a gente precisa passar para a população. Como associação comercial, nós mudamos. Você vê, pelos polos que nós temos de compra, norte, sul, leste, oeste, umas referências já para Barretos e para a região, nós temos um polo de compra de mais de 30 cidades. A nossa região administrativa são 19, mas nós atendemos aqui o sul de Minas e outras cidades que não estão dentro da nossa 13ª região administrativa. Mas é isso que nós vamos conversar agora. Mas nós temos um povo solidário e fraterno que dá sustentação. Isso precisa das instituições. Então eu queria falar um pouco com os dois, nós vamos fazer uma triangulação aqui, André, Roberto. Vamos falar. Novo status de Barretos, polo regional de compras, a polivalência nesses expoentes. E vamos falar principalmente política. Tem algumas cidades que têm uns trabalhos diretos. Como que você vê isso? Vamos começar pela... Como que você vê essa ascensão
de Barretos, essa mudança de status, porque a gente sabe que a economia nacional também, lógico, cresceu, mas Barretos acho que foi um diferencial. Ela cresceu um pouco mais, ela destacou muito. É isso mesmo? Barretos, ela sempre foi o comércio muito forte, né? Enquanto você via algumas cidades que às vezes tinha talvez até um crescimento maior, mas por um motivo específico. Barretos sempre foi muito sólido, né? Isso nós temos problema no Bebedouro, na Laranja, um ano vai muito bem, de repente o outro cai muito. Franca com Calçado, da mesma forma. Barretos sempre foi um comércio sólido, né? Então ele teve sempre uma constância, isso é uma grande vantagem nossa. E nos últimos anos passou por uma transformação, sim. Os polos comerciais se destacaram, né? E a gente, acompanhando isso nesses anos de ACIB, colocou inclusive a premiação individual, norte, sul, leste, oeste, com premiação. Por quê? Cada polo desse daí já é um polo pronto, já é um polo autônomo praticamente. Então você pega na região do Bom Jesus ali, tem tudo que você precisa naquela região. Assim no norte, ali no próximo Hospital do Câncer e a Avenida 7 é uma outra independência, então a gente conseguiu viabilizar isso. E a Avenida do Shopping é uma outra região também que valorizou e se cria uma autonomia muito grande. Então Barretos cresceu comercialmente nos últimos anos e solidificou ainda mais essa pujança comercial. Nós temos a Messias Gonçalves, anexo ao Bom Jesus, 9 de julho, a gente fala de Zona Norte ou Polo do Bom Jesus, 113 empresas. Nós temos a Avenida 43, 109 empresas. Essa mudança de status, nós temos o shopping hoje com mais de 70, um centro de compras novo. É isso que levantou essa ascensão. Você vê também essa mudança, olha os números. Tem cidades que não têm, por exemplo, 100 empresas. Uma cidade, e nós temos em três polos que nós citamos aí, são quase 300 empresas. É assim? Vale a gente como polo regional, a gente pode dizer isso? Na sua colocação e a do André, Barretos cresceu em todos os sentidos. E sempre quem foi a base disso foi o comércio. Na condição nossa de antigos de família aqui, nós sabemos que nós estamos muito ligados à pecuária e à agricultura. Por sermos hoje o 5º maior estado, o município no estado, faz com que a diversificação nossa na cana, na laranja, na seringueira, na soja, no amendoim, hoje você praticamente teve dentro da secretaria, como hoje também, que o Sávio é nosso secretário, nós sabemos quantos sítios tem, quantos moradores. Essa faixa de pessoal faz com que a grandeza do comércio fique amarrada tanto no setor sul de Minas, faz com que a Messias Gonçalves já tenha essa pujança já há muito tempo. Há mais de 20 anos se falava em o Bradesco montar uma agência lá. Vocês lembram disso? A 43 virou um ponto estratégico de entrada e saída e de comércio. Não podia ser outra coisa a beleza que ficou a 43. E muito inteligentemente os supermercados que lá foram, você vê que o supermercado da 43 com a 28 e 30, vem gente de Barretos de todo canto comprar até ali, que eu vejo um pessoal diferenciado ali. E mesmo da 36 com a 38, você vê que hoje é frequentado bastante. Quer dizer, esses polos foram se fortificando pela credibilidade que o comércio deu a eles. E essa parte do comércio foi crescendo na parte dos informais, que hoje passaram para a formalidade. Isso que é muito importante, que fez Barretos o diferencial. Pessoal que trabalhou com o André, com a mãe dele, hoje tem firmas no fundo de casa, ou são sacoleiras. Então, essa raiz no comércio fez crescer todo o setor de Barretos. Eu falo que o comércio foi a base de tudo e está sendo até hoje. Nós temos vários polos comerciais. A gente gosta de defender, porque quanto mais a gente fala, a gente acaba enriquecendo esse setor. Mas nós temos, olha, Messias Gonçalves, fortíssimo. Só por uma informação, o valor, os negócios que circulam à vista,
girando lá dentro do Bom Jesus, Messias Gonçalves, é um valor altíssimo, equipara outro polo como centro, gira-se, é muito grande. Nós temos a 43, fortíssimo, com a representatividade ímpar. Hotéis, bancos, postos de gasolina, supermercado. Nós temos a Necre hoje, nós temos a Frade Monte, nós temos o entorno, São Paulo, nós temos o entorno da Fundação Pio XII, nós temos a Secap, nós temos o shopping e nós temos aí o Mercadão Municipal, que eu queria cobrar até do futuro presidente para a gente começar, porque o Mercadão Municipal geralmente é referência, então a gente precisa dar um apoio, precisa criar projetos para que aquilo volte uma referência. Mas como o programa é curto, André, e nós falamos, você viu que o Roberto, ele puxa para o comércio, né? Ele é comércio, e de fato é a fatia maior, mas nós temos nosso agronegócio, nós temos nossas indústrias e nós temos nossa prestação de serviço. Eu queria que você falasse da prestação de serviço, sabe, no contexto da associação comercial, faculdades, Fundação Pio XII, Santa Casa, Hospital São Jorge, os independentes, como sabe, como uma empresa, como um investimento, dentro do cenário expoente. E depois, Roberto, nós vamos falar da indústria, Roberto, nosso parque industrial. Tá? Você foi secretário de Indústria e Comércio, então você consegue saber dentro da linha estatística a fatia do comércio, a fatia da indústria e da prestação de serviço e, logicamente, do agronegócio. Mas eu queria que o André entrasse nessa área do serviço. Olha, não é falar o que tem, a gente já citou, mas assim, o reflexo disso, dentro dessa ascensão, dentro desse crescimento de Barretos, dessa mudança de status. É inquestionável, né? Nós podemos destacar vários setores do comércio, né? Desde representação comerciais, trabalho, mas eu queria focar num detalhe só, a questão da saúde, né? Que é um dos focos muito importantes na cidade. E para revelar só apenas um número, né? Nós temos aí a Santa Casa e a Fundação Pio XII, além dos outros hospitais que também trabalham aqui. E um número só, você teve como diretor financeiro da Santa Casa e o valor do salário dos funcionários que despejam mensalmente na cidade. Lá na Santa Casa, mais de R$1,5 milhão por mês só dos funcionários, mais R$1,5 milhão de médicos. A Fundação Pio XII, com a pujança dela, ela despeja 7 a 10 milhões por mês no comércio de Barretos. É só com o quadro de atendimento. Quadro de funcionários, quer dizer, fora os empregos indiretos e tudo mais. Então, esses números, por si só, mostram a pujança desse setor, que com certeza é imprescindível para que também o comércio sobreviva, né? Então, é um número que não se pode desprezar e tem que se valorizar muito, né? E a Fundação Pio XII, além também das pessoas que trazem, que seria esse turismo de saúde, né? Que vem para a nossa cidade e que acaba dando uma sustentação no comércio. E talvez esse é o motivo que eu falei na minha fala anterior, que é que se mantém essa estabilidade do comércio, ou seja, ele sempre estável. Por quê? Esse fluxo de pessoas... E grande, né? O Roberto acentou que a grande fatia meio de sustentação da economia é comércio, mas o reflexo é esse. Você vê pela saúde, depois você vê pelos independentes, depois você vê pela educação, que dá essa sustentação. Tá? Indústria, Roberto. Dentro do programa da CIB, no decorrer dos últimos anos, a gente tem apresentado aquilo que Barretos produz. Nós temos um café tradicional aí de 70 anos, nós temos um frigorífico aí desde 1910, de 1913, que leva a marca, nós temos a carne. Nós temos um outro frigorífico daí que já está há mais de 20 anos, sabe, da carne in natura, da indústria. Nós sabemos do que se produz, do que se gera. Por baixo são 3 mil empregos, 4 mil empregos diretos desse frigorífico. Mas nós temos também um laboratório aqui que fabrica, nós temos 203 milhões de brasileiros hoje, só a Mariol, ela consegue, na produção dela, 203 milhões de comprimidos por cada 30 dias de dipirona. Quer dizer, um para cada brasileiro tem condição. Está para o Mercosul, nós temos a SR, nós temos mel, nosso mel mandando nós para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. Então nós temos esse parque industrial. Então, estão lá só no Distrito Industrial com mais de 65 empresas, em torno de 1.300, 1.400 funcionários diretos, sem contar no setor de indústria aquele que está espalhado na cidade. Nós temos Bombas Andrades, sabe, empresas que estão ainda dentro do contexto do parque industrial. Isso é uma referência, isso
traz divisas só externa ou você acha que isso contribui para essa fatia do comércio, dessa prestação de serviço e põe a economia como firme também nesse setor? No meu entendimento, a maior fatia é onde o dinheiro gira, lá da saúde vem para cá, ou da indústria vem para cá, daqui vai para lá, é essa fatia, mas a primeira ainda, a de fora, o dinheiro de fora das indústrias, ainda não tem reflexo. Nós não conseguimos ver ampliação do pessoal da indústria em outro tipo de negócio. Eu vou dar um exemplo, como você citou, quando fui secretário, eu não acho, não, eu digo, falava para o doutor Manuel, hoje sentamos já e o doutor Guilherme já mostrou a sensibilidade devido à atuação aqui da Associação Comercial, que foi lá, fizeram um mutirão, mas a parte da indústria em Barretos é muito carente. Quem esteve lá, igual eu estive, vocês também, porque nós somos tudo da CIB, se o prefeito não entender que o parque industrial é metade, um quarto do coração da cidade, pode parar. Aquilo é um abandono. O setor da indústria tem que ser levado a sério. Quem está investindo, você vê, nós citamos aí o Allplant, como começou e aonde está, e os donos, qual a representatividade que eles têm hoje mundialmente. E não tem um direcionamento. Vão sozinhos, aos trancos, vão se lutando sozinhos, é isso? Sozinho. Então, você pega essas empresas de destaque, sabe, não tem um suporte ali, não tem um apoio, sabe, é isso? Há 7, 8 anos, quando eu fui secretário, ali embaixo do linhão, já tinha que estar asfaltado. A estrutura que a prefeitura tinha que dar para os empresários, por exemplo, fábrica de faca... Essa é a base, né? É a base. Hoje então, o mínimo a parte pode de ter. indústria de Barretos tem que ter a coragem do prefeito de assumir e regularizar aquilo. Porque do jeito que está, tem 1.300 funcionários, você imagina o município dando suporte para a Roberto, você tem tanta razão que nós estamos fazendo um trabalho com o Distrito Industrial, uma série de programas nossos. O pessoal está reclamando aí, não só da estrutura, da infraestrutura, mas das ruas, daquela coisa, mas internet. Faz tempo. Não chega a internet, isso é o fim do energia. mundo. Então, quer dizer, eu acho que é uma fatia do mercado, dá sustentação, mas precisa ter um apoio, ou mais instituições e muito mais do poder público, porque senão não... Eu até vejo que, na realidade, a questão da indústria, nós temos hoje barretenses que são apaixonados pela cidade, que poderia estar em qualquer lugar do país e por isso estão em Barretos pelo amor à cidade, que é o caso do Serginho da SR, que é o caso do João Bosco da Mariol, que é o caso do Nilberto e o Gilson da Bombas Andrade, porque eles poderiam estar em qualquer lugar do país, estão aqui gerando empregos porque gostam da cidade, porque têm propostas para ir em qualquer cidade do país com todas as benesses. Nós temos que tratar muito bem essas pessoas porque são pessoas que valorizam a nossa cidade e por amor à cidade estão aqui. O programa está estourando, mas vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta para você e para você. Representatividade política no cenário estadual e nacional. Precisa do empenho da população, das instituições, ou quer que seja, para que tenhamos uma representatividade política na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara de Deputados em Brasília, onde a população entra, onde a instituição, como que tem que ser feito para que tenhamos essa representatividade. Porque nós estamos falando que mudamos de status, nós estamos falando que nós somos polivalente e expoentes, nós estamos falando de águas termais, nós estamos falando de saúde, de educação, de comércio forte, de buscar a região. Como que fica isso? Como está aí? Você tem alguma ideia? Queria que você falasse. Agora vamos bem breve, porque depois nós temos outro bloco ainda, e aí você tem o teu programa de prestação de contas, você tem o teu programa de governo nos seus próximos anos. Mas fala desse assunto, dessa representatividade, o que dá para fazer, como que tem que agir nisso? São poucas palavras, na realidade, que a gente tem que ser falado. Nós temos assistido nos últimos anos, vários anos, muitos barretenses tentam participar do processo de escolha de deputado estadual, que é o que vai acontecer esse ano que está iniciando agora, e que
muitas vezes tem um monte de candidato e poucos são eleitos ou nenhum são eleitos, né? Barretense especificamente, o nosso último deputado foi o Dr. Web, que tinha uma representação muito forte na cidade. Hoje, nós corremos o risco de ter 3 ou 4 candidatos e nenhum vai ser eleito, né? Então, isso não é uma bandeira do André, é uma bandeira da CIB, que foi decidido em reunião, e eu espero que o Roberto mantenha essa linha, que nós precisamos esse ano fazer uma campanha para que possamos ter um candidato estadual e um candidato federal. Ou seja, e tentar aí, com os poucos votos que nós não temos um eleitorado tão grande assim, para poder eleger um deputado estadual e um deputado federal. Assim, Barretos vai estar com condição de ter crescimento. Nós temos cidades como Votuporanga que fazem um tipo de trabalho, Franca fez esse tipo de trabalho e consegue a representação. Fora isso, nós ficaremos mais 4 anos órfãos de representantes na Assembleia Legislativa e Federal. Eu acabou de te cobrar, você viu, né? Eu que nós precisamos disso. O André, no qual estávamos na reunião, ele lançou a ideia, foi aprovado por unanimidade, e você vai ser que vai encabeçar isso, porque nós diretores, como começo nós já dissemos, antes de entrarmos nessa reunião, que cada diretor vai ter uma função, nós vamos sim, é uma obrigação da associação, porque líderes que somos e fazedores de opinião, nós iremos a entidades totalmente desvinculado a partido. Sim. E que é a nossa função aqui, nós somos apartidários, e cobrar de cada associação e líderes de bairro, se não for essa saída, politicamente, Barretos, a tendência é naufragar novamente. Por essa informação. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Estamos encerrando 2013 e é momento de reflexão, momento de fazer um balanço, nossos acertos e erros. E 2014 seja um ano muito especial para todos os empresários, toda a classe empresarial, comercial, industrial e serviço. Que possamos ter em 2014 um ano cheio de realizações, muito sucesso. É o que desejamos, nós da CIB, para todas as empresas, todos os empresários, toda a população. Um ano cheio de sucesso. Que possamos ser realmente campeões, não só no futebol, mas em nossas vidas. Voltamos então com o programa A CIB na TV. A voz e a imagem do empresário barretense. E hoje, com 2 pessoas aqui que representam de fato a classe empresarial de Barretos. André, final de mandato. E eu queria que você fizesse aí dentro desse espaço do nosso último bloco, relato, como foi esse quadro, o que fez, o que faltou você fazer, como que foi a sua gestão nesses 4 anos, o que você sentiu e o que falta hoje? Nós finalizamos aí, são 2 mandatos, né, 2 anos cada um, 4 anos, e que formou realmente um conceito. Cada presidente procura dar a sua cara para a CIB, apesar dela vir há muitos anos com um grupo, isso é muito importante e talvez a receita do sucesso da CIB, porque ela é uma constante, então não tem um projeto que se inicia e termina em um mandato. São todos eles que são uma constante e uma via de sucesso realmente, né? Isso é talvez a receita do sucesso da CIB e dela ser a pujança que ela é hoje no cenário, na comunidade como um todo. Como projetos, esse programa é um dos projetos que nós iniciamos e eu tenho certeza que ele deve continuar porque ele colocou a CIB, além de no momento iniciar com um projeto de apoio a TV que passava por um momento complicado, e hoje ela é um grande canal de comunicação com os telespectadores, com a população e com os empresários de uma forma especial. A premiação, nós procuramos valorizar muito, nós passamos um momento aí que o shopping vinha para a cidade. A CIB, o shopping, lembrando que o shopping começou aqui dentro da CIB, desde a primeira negociação com o José Marques, que foi a pessoa que trouxe o Sérgio Gomes para Barretos, começou aqui dentro da CIB. E o próprio Sérgio, no primeiro momento que ele chegou aqui, ele teve total respaldo da Associação Comercial e na implantação do shopping também. Mas era um desafio também que o comércio também não poderia se sentir desprivilegiado. Nós procuramos equalizar essas forças e dar respaldo para o shopping, mas também fortificar o centro da cidade.
Então as premiações, nós demos 3 casas, vários outros prêmios muito interessantes que valorizaram o comércio. Isso foi um dos pontos que nós podemos destacar como diferencial. Implantamos o AC Crédito, que é um cartão de convênio da associação comercial, que ele com certeza vai dar muitos frutos e fortificar o comércio local. Nós fizemos a própria, mantendo todos os projetos, revista, jornal e tudo mais. Criamos uma conversa franca e direta com o Sindicato dos Empregados, com o Joel, teve total abertura e a gente procurou fazer um trabalho de unir forças realmente para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado. E podemos destacar também que a participação comunitária, né? Como já era de costume em várias situações, a CIB sempre teve, igual bolo de festa, né? Teve pessoas juntos, a CIB está junto. Seja ele no trabalho cultural, no trabalho filantrópico, a CIB sempre esteve junto. E destacando aí, no primeiro ano, quando o Marreta saiu da diretoria, a diretoria tinha um compromisso de ajudá-lo no Barretos. E foi total apoio nos primeiros anos. Praticamente o Barretos se tocou de dentro da CIB. E depois, nos últimos 2 anos, com a Santa Casa, que passava por um momento de transição, uma equipe da associação, além da tua participação e também da minha da diretoria dos primeiros anos, que na realidade reestruturou a Santa Casa para que pudesse estar nos dias atuais melhor do que nós pegamos no começo. Então são trabalhos que a CIB prestou nesses últimos anos, e aí tem coisas internas como a reestruturação, troca de computadores e tudo mais, mas a gente acredita que a gente conseguiu fazer um trabalho, outros trabalhos que nós gostaríamos talvez não conseguiu finalizar, mas eu tenho certeza que o sentimento dessa missão cumprida e que eu espero, eu só espero que essa gestão não seja, aliás, eu espero que seja pior do que a próxima que o Roberto está começando agora. Só como observação, acho que o Roberto deve falar isso, mas é interessante de forma, coisa simples, mas o calçadão foi restaurado agora, você está recebendo ele simples, mas foi uma bela da restauração, e nós temos a CIB hoje, dentro da gestão do André, que é um trabalho há muito tempo, ter um representante dentro do poder público, dentro da Secretaria dos Comércio e Desenvolvimento. Nós temos o nosso vice-presidente, que é o secretário de Desenvolvimento, nós temos outro membro da diretoria, diretor de Indústria e Comércio, e esse trabalho... E para coroar, e essa ligação com a prefeitura, o Guilherme está dando total apoio à situação e ouvido a classe empresarial da cidade, isso é muito importante, desde a nomeação do diretor e do secretário, né? E por fim, no último programa, ele anunciou que talvez seja a cereja do bolo, novamente falando, que foi a creche da mãe comerciária, que foi uma solicitação nossa, ele incluiu no plano de governo dele e está colocando em prática, ou seja, nós teremos para 2014 a creche da mãe comerciária, que vai ser um grande benefício para as mães comerciárias que trabalham, que vai ser nesse ano ali na 6, anexo 19, ali, 6 para 19, no anexo ao educandário ali, já vai atuar, as mães terão onde deixar suas crianças no horário em que atende o comércio, né? Então ela vai entrar um pouquinho mais tarde e sair mais cedo, a mãe poder trabalhar um pouco mais. E isso favorece o comércio totalmente, porque é muito difícil hoje o atendimento às crianças, filhas das mães comerciárias, que não têm um lugar para deixar seus filhos. Então essa talvez seja, eu acho que é um grande xodó, porque vai ser um benefício muito grande. E o compromisso, inclusive, do ano que no outro 2015 ainda conseguir um espaço mais amplo, que seria a escola do SESI ali, com mais benefício. Eu tenho certeza que esse vai ser um grande projeto da associação e também junto com a prefeitura. Você viu que a gente, no bloco anterior, nós tratamos de assunto de representante político na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados. Você sabe que a CIB sempre teve, você esteve lá, representatividade política no Poder Executivo, apoio, Poder Legislativo, a gente sempre trabalhando também em conjunto. Mas eu queria que você falasse, Roberto, seu próximo mandato. Você vem sucedendo o André, quer dizer, não está substituindo, você vem sucedendo, porque tem uma sequência de trabalhos que você já trabalha em conjunto. Porque quando a gente fala suceder, porque você acompanha para a passo. O que ele faz, você se faz presente, e assim sucessivamente. Como que você está vendo o próximo mandato, a sua sucessão do André? Você tem algum projeto, como que você vê? O que você desse uma... Bom,
como bem disse o André, aqui o grupo já está há mais de 20 anos junto, e isso facilita, entre aspas, o comando no que faz correr aí todas as ações que você colocou, não vou repetir, e sem deixar de fazer a colocação, que nós temos, sem puxar a sardinha para o lado do Zé, que o Zé Carlos hoje é o nosso esteio aqui na Associação Comercial e dá suporte para todos os diretores que conseguimos fazer assim mais o sucesso acelerar com a participação do secretário executivo da Associação Comercial, que não está aqui na nossa mesa. Isso facilita o trabalho de qualquer presidente e, André, você está de parabéns. O teu trabalho foi árduo, você é muito educado, eu sou um pouco mais sem ser educado, porque a outra gestão municipal, nós sofremos com ela. Na primeira da outra gestão, eu estava como secretário e o Marreta era o presidente. A parte do executivo veio muito bem e o Zé citou o Mercadão Municipal, a associação, mais a secretaria e sindicato, nós ressuscitamos o Mercadão. Isso aí foi fato. A sua vinda, você, com a associação com o Zé Carlos, e vocês conseguiram reabrir o shopping. A abertura do shopping, para mim, coroou totalmente a tua gestão, que foi muito difícil. Aí entrou o segundo mandato da outra gestão municipal, que nós tivemos problema com a parte legislativa e o executivo. Então, esse lado foi o lado negativo que nós enfrentamos. E fizemos isso com inteligência, com educação, e o judiciário resolveu, que foi um dos maiores problemas que nós tivemos no primeiro mandato seu. Então, quem pensa que quem entra aqui na CIB, como Zé Abril, somos voluntários, aqui ninguém ganha nada, aqui nós dedicamos a nossa paixão pela cidade, a verdade é essa, e os problemas que nós temos, eu me lembro, e vocês também, a minha imagem dentro do Legislativo sendo malhado por uma posição nossa, que seria um absurdo do Legislativo impor que o comércio aqui tinha que fechar em detrimento da abertura. Não existe isso, estamos no século XXI. Aqui a concorrência é que faz crescer. Então, você está de parabéns porque você pegou momentos difíceis, você deu prêmios. Quem ganhou uma casa nunca vai esquecer desse período nosso. Então foram prêmios maravilhosos. 3 casas durante o período. É muito fácil. 6 automóveis. Hoje, o que a associação está dando, Rio Preto nem chega aos pés. Rio Preto está dando 3 motos e 1 veículo. São José do Rio Preto. Então você vê a importância e a força da associação comercial. Eu digo que a associação é mais do que um bolo. Aqui, ninguém faz nada na cidade sem consultar a associação e ser parceiro. Bem breve, na minha vinda com o apoio de vocês, como abriu o Zé no começo, nós precisamos dos parceiros. E o parceiro vai ser Senai, Sebrae, Senac, esse pessoal vai envolver, que nós precisamos olhar para esse empresário nosso que estão na região sul, norte, leste e oeste. A nossa maior parceria vai ser junto com esse pequeno e microempresário, trazer ele mais para a associação, para orientar mais, porque infelizmente nós temos pesquisa aí que esses pequenos microempresários, a sobrevivência deles é pouca. Então vamos trabalhar isso e fazer com que a região firma mais ainda Barretos como um polo, e o Zé Carlos Firmino já estava passando, que já tem um trabalho feito aqui, já na sua gestão, de que se coloquem ônibus que vão até a cidade de Guaraci, de Jaborandi, Guaíra, que venham, façam um bate-volta. É complicado, mas essa é uma direção que a associação comercial faz com que a cidade fica mais firme, mais com uma base do polo regional que nós queremos. Quanto à diretoria, vamos descentralizar. Fiz isso na OAB. Eu falo muito humildemente que o Rogério Cury hoje está em todos os jornais nacionais.
pelas palestras, pelo bom advogado que ele é, nós ganhamos o prêmio Diamante da OAB. Eu e o Rogério Cury. Quer dizer, eu descentralizei, cada diretor vai ter uma parte da indústria, uma parte do comércio, a parte do serviço, terceiro serviço, e vamos cobrar do diretor. Não é só cair em cima do secretário e do presidente. Vamos forçar para que todos os diretores passem a participar mais e falar daquilo que eles representam. E se Deus quiser, como esse grupo nosso está fortalecido, não vai ser difícil. É só dar tarefa que eu tenho certeza que nós vamos realizar. Já estourou nosso programa, já deu para perceber que é muito bom programa, sabe, esclarecedor, inclusive aquele anseio de saber o que vai acontecer, como que foi, sabe aquela coisa, acho que a gente usou bem nesse programa. Final de ano, final de mandato, e daqui a pouquinho, começando 2014. Você tem aí uns minutinhos para fazer aí essas considerações finais, logicamente, desejando, falando alguma coisa sobre 2014. Com certeza não poderia finalizar, desejar sucesso para o Roberto, a gente está junto, o que precisar de mim, eu farei o possível e o impossível para poder estar colaborando pela CIB, porque na realidade a gente, quando entra o sangue da CIB, a gente acaba apaixonando por isso, e isso é apaixonante realmente, porque você vê o resultado nas ações da cidade, e a cidade com certeza ela deve muito à CIB por conta de todo o trabalho que é feito, né? Então sucesso mais uma vez. E a outra palavra é agradecimento. Quero agradecer aqui a figura do Zé Carlos, que na pessoa dele a todos os funcionários da CIB que nos fazem esse trabalho realmente, que é o trabalho do dia a dia aqui na CIB, e isso é um dos fatores, né? Os nossos diretores que participaram também durante todos esses anos, que dão essa base para a associação comercial. O ponto muito importante que eu quero também finalizar minhas palavras é agradecer a família. Se não fosse nós termos a família, o esteio para nos dar a condição de estarmos aqui, né, abdicando às vezes do trabalho, do dia a dia, né, do horário de estar aqui, né, então a toda a família e a pessoa especial, a minha esposa Andréia, que além de me aguentar as ausências, ainda profissionalmente está ali suprindo a minha ausência nas empresas, né? Então é o momento de agradecer a todos que colaboraram, aos empresários que acreditaram nas nossas promoções, no dia a dia, e é realmente o trabalho de gratidão. Esperar que 2014, um ano bastante promissor, nós teremos aí eleições, Copa do Mundo, eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom, né? E a gente, nessa esperança, a gente acredita que vai ser um trabalho muito bom do Roberto em frente à associação. Então, muito obrigado a todos. Primeiramente, eu agradeço muito ao André, porque desde a gente está como primeiro vice já há tempo. E não foi diferente na vinda do André, ele fez questão que eu continuasse. E até no segundo mandato dele, eu falei, não, André, vou te deixar à vontade. Ele falou, não abro mão de você. E, consequentemente, essa minha permanência fez com que hoje eu vou te substituir com maior alegria. Então, isso eu agradeço você e parabenizo pela toda a dedicação que você desenvolveu aqui, e nós sabemos que você é merecedor, não só de estar aqui na CIB, por onde você passou, André. Você foi destaque, principalmente quando, na época de Demolei, que nós te acompanhamos desde pequeno, cresceu, foi venerável da nossa loja, você foi criador da Casa do Maçom, a gente não pode esquecer disso. A gente fala assim com muita emoção, porque a sua humildade, a sua inteligência, o moço jovem que você é, por onde você passa, você desenvolveu esse carinho e essa liderança. Então eu sou muito grato a você. E a minha vinda, como você disse, a parte da eleição e Copa do Mundo vai fazer com que o ano de 2014 seja muito bom, porque vai correr dinheiro. Na eleição vai correr dinheiro, a gente sabe disso, isso tem pesquisas que falam, e frequentemente as minhas idas às reuniões da federação, nós temos um momento econômico que vira e mexe, aparece no Jornal Nacional, nosso secretário, o Borges, o Antônio Carlos Borges, e ele já previu, foi a última reunião que nós tivemos, ele falou, por incrível que pareça, sempre eu venho aqui e falo da dificuldade que vai ter o ano,
mas para 2014 vai ser um ano muito bom. Os empresários aí que procurem sempre se aprimorar e saber trabalhar para ganhar um pouquinho, uma margem melhor. Então vai ser um ano bem melhor. E quanto à minha participação, eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque eu sei que aqui nós somos uma família, é difícil, vai estar ausente, mas eu já estou acostumado ao sindicato, a minha profissão como advogado também, mas por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Então, quanto a assumir a CIB, é pedra, é paulada direto, mas a gente sabe enfrentar isso e, Zé Carlos, conto com você, você sabe disso. Estive com o Zé uns dias atrás, disse da necessidade que nós precisamos do Zé Carlos, e essa parceria de confiabilidade com os funcionários vai fazer com que esse sucesso que a CIB vem tendo, que aconteça também no mandato. Peço a todos muita saúde, muita alegria, muita paz, gente, que nós estamos precisando. E que 2014 nós tenhamos uma sensibilidade bem maior, chega de ligar a TV, ver tristeza, ver coisas. Vamos ver, eu sou muito chegado ao número 7. E 2014, a somatória dá o 7. Então, iniciando uma gestão, eu tenho certeza que nós teremos. E agradecer a Deus, nunca deixar de ter um Deus que rezar muito e pedir que toda a sociedade de Barretos, nesse convívio, tenhamos menos homicídio, que esse ano foi um ano muito complicado para Barretos, e se Deus quiser, Barretos vai continuar se destacando cada vez mais aí no cenário nacional. Obrigado, André. Em nome da Associação Comercial, te cumprimentamos, agradecemos inclusive a tua participação aí pelos 4 anos. Seja bem-vindo, Roberto. Agora ao topo, ao comando, ao malhete, à caneta, você entendeu? Pode contar com a equipe, conte com a gente. A todos, um bom 2014, que o sol brilhe forte para todos.